Oi, conectando aqui mais uma noite na nossa live especial do Mídia Amor. Hoje a gente vai falar sobre um tema super legal. Alguém tem que ceder em relacionamentos. Essa semana a gente está aproveitando a temática do Dia dos Namorados para trazer aí uns temas bem interessantes para vocês. E eu vou chamar a minha querida amiga Júlia para se conectar comigo aqui pelo Mídia Amor. Me fale se vocês estão escutando bem. Estão nos vendo, dê um oi, mande uma carinha aí de como vocês estão se sentindo agora pra gente se conectar também com vocês. E olha ela aí, maravilhosa. Fala, Pessu! E aí, amiga, tudo Segundou, bem? segundou-se. Ah, segundei-me. Chegou. Gente, eu tenho uma raiva de quem fala assim, ó, Adoro, adoro novos termos. Nordeste-se, segundei-se, não sei, eu tenho raiva. Aí eu falo, Norões. Noronha-se. Boa noite, sim. Não, eu não gosto dessa Pior trend, que essas falo logo. lives ficam salvas na íntegra no IGTV. A gente tem que pagar um pouco menos Ah, é de... verdade, A verdade, gente verdade. esquece um Perdoa aí pouco. quem estiver vendo depois, desculpa, a gente dá uma divertida aqui. Amiga, já coloquei o título aí pra gente já Por isso começar que com o eu pé te direito. amo, é isso. Gente, porque hoje a gente tem muita coisa para conversar, né, amiga? Tá muito boa a nossa pauta. A gente vai pegar uma questão super prática aqui, que é isso que a Paulinha estava falando, Boa. né, amiga? No relacionamento. Vamos começar do começo, gente, para todo mundo que tá vendo. Calma aí, calma aí. Eu sou a Júlia, tá aqui a nossa bióloga maravilhosa, a Paula. E a gente está fazendo agora no Escola Mídia Amor, que é a parte aí mais acadêmica, mais aí de ensinamento do Mídia Amor, o Relationship Talks, que são 2 semanas de relacionamento aí, indo até o Dia dos Namorados, que é nesse final de semana. E nessa semana a gente está falando aí sobre relacionamentos na prática, né? Sobre Uhum. diálogo, sobre escuta, gerenciamento de conflito. E hoje a gente vai falar sobre ceder no relacionamento e como isso pode ser Boa. desafiador ou não, né, amiga? Exatamente. Dá um oi aí pro André que está se conectando com a gente. A gente já Oi, tem aí nossa família André. de amor. Você que está Boa entrando família. aí, é novo, seja bem-vindo, faça parte dessa grande família. A gente quer ouvir vocês, escrevam nos comentários, que hoje a gente quer bastante exemplo prático, porque isso de ceder ou não em relacionamento é uma coisa complexa. Todo mundo sente na pele. Eu quero que vocês tragam um pouco disso. A gente vai falar de várias coisas, inclusive de alguns casos de relacionamentos que podem ficar tóxicos, podem ficar um pouquinho abusivos. Então, Exato. conectem-se aí a Clarinha também com a gente já. A E, Nath amiga, também, minha amiga, tem uma galera de a Nath, Atlanta. legal. Aí, olha, Atlanta, ai, que legal. E, amiga, começa aí falando um pouquinho do grande mal dos relacionamentos e por que que é tão difícil a gente ceder e dar voz pro outro. Gente, como vocês sabem, a gente já discutiu muito isso aqui na escola. O grande mal do relacionamento é o ego. Então, basicamente, a gente toma essa postura defensiva, esse não querer ceder, esse minhas prioridades são mais importantes que a sua, esse questionamento constante de por que que você não está me afirmando ou me dando prioridade. É tudo o ego falando, e às vezes acaba falando super alto na nossa cabeça. Isso acaba influenciando no nosso relacionamento, né? Porque uma pessoa não cede, porque o ego dela tá falando, eu tô certo, eu não preciso ceder. E a outra pessoa tá falando a mesma coisa. Então você construiu um muro aí e Uhum. ninguém tá disposto a dissolver esse muro e aí complica, né? Então o ego é o grande problema. E até tem gente, isso já vi amigos próximos, não sei se alguém aí pode se identificar. Oi, Júlia, que acabou de entrar. Tem gente Uhum. que fala que a briga deixa o relacionamento melhor, porque em tese você teria aí mais intimidade, ou teria aí, né, sei lá, Uhum. uma proximidade maior. Gente, eu entendo que a briga vem do conhecer o outro bem, mas eu não concordo com isso, né, amiga? De que a gente tem que se identificar com um relacionamento cheio de conflitos, porque em tese isso seria um sinal de que o relacionamento é mais próximo, né, mais intimista. Então, vamos parar Uhum. aí de construir essas identificações, porque isso também é o ego no nosso relacionamento. E hoje a gente quer explicar para vocês de forma assim mais prática e impossível. Pega um caderno, sério, que vocês vão precisar de situações em que a gente deve ceder, né? Porque pô, é pelo bem maior do Uhum. relacionamento, e situações que a gente não deve ceder. A gente até postou uma arte, né, amiga, faz umas 2 horas, falando que quando você É. está num relacionamento amoroso, não é mais sobre você, indivíduo, e nem o outro. É uma terceira entidade que nasceu com a junção de vocês dois. Então, esse ceder o que eu estou fazendo em prol dessa terceira entidade que é o nosso relacionamento? Porque às vezes vai ser meu interesse, mas às vezes não vai. Né, amiga? Já Muito tô bom. cortando a sua fala, mas vamos Não, lá. maravilhosa sua introdução. A gente não quer utopias de relacionamento. As brigas, as discussões fazem parte. É como a gente pode lidar um pouco melhor com elas, com esses
desajustes, porque é difícil se relacionar, gente, é um negócio que é difícil pra caramba. Então, se não for o objetivo ali, a evolução das duas partes, será que vale a pena? Principalmente aí, a gente está falando do Dia dos Namorados, a galera aí que tá começando a construir um relacionamento, tá se interessando por alguém, ou ainda namora, não tem um compromisso sério, não tá noivo e tal. É legal rever para a gente conseguir alinhar coisas, porque, gente, a gente quer buscar evolução a nossa vida inteira. E as pessoas que a gente escolhe do nosso lado, que a gente pode escolher, nossos amigos, as pessoas com quem a gente se relacionar amorosamente, tem que ser escolhas bem feitas, né? Então, isso que a Julinha falou, muitas vezes a gente se identifica com casais de novela aí, que a gente fica vendo e acha que tem que viver aquele drama, aquele morde a sopra o tempo inteiro, entre tapas e beijos. E então, a gente quer desmistificar um pouquinho disso para conseguir trazer uma coisa realmente mais prática, como a Júlia falou. E dar um oi aí para a Alicia, que chegou também, o Juliano, está trazendo também um pouco da visão do casamento dele, né? Boa. E apesar Pôs de um filtro, amiga, isso... pôs um filtro, tá liberado isso? Desculpa. Ai, adoro. Não, melhor, Coloquei um filtrinho, melhor, gente, porque achei que essa luz tá um pouco invasiva, mas vamos lá, vamos seguir. Melhor que eu tô muito branca, não, adorei. Vamos lá. Ai, maravilhosa. Não, mas você pôs pra você, é isso. Cada um pode escolher o seu. Cada um que se vire, meu anjo. Você pode escolher o seu filtro. Você pode escolher. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Não, entendi. Cada um pode escolher o seu. Gente, eu não sabia nem que dava pra fazer isso. Muito obrigada. Também não, acabei de ver aqui, mas tudo bem, Nossa, vamos lá. Vou pôr um filtro também bem natural, aquelas filhos bem sombra. Aquele delineado. Eu vi que você tava concentrada aí, eu achando que era no tema da live. Não, ela tava Nada, menina, tô escolhendo dela. meu filtro aqui, gente. Me perdoem. A gente vai falar sobre coisa que vale a pena, eu prometo. Só que eu achei importante, achei legal aqui. Maravilhosa. Maravilhosa. Não, e eu achando que eu já tava com... Não tô, obrigada. É a internet. Mas, gente, a gente vai falar aqui sobre alguém tem que ceder, mas que fique claro. Alguém tem que ceder para começar uma conversa, para começar a abrir diálogo e vocês conseguirem ter relacionamentos construtivos. Isso não quer dizer que numa relação sempre uma das partes tem que ceder e a outra ali, ó, se ferrando. Não é isso que a gente quer trazer. Alguém tem que dar o primeiro passo para abrir um diálogo ali naquela relação e as duas partes cederem quando for aplicável. Enfim, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Quem pode ceder alguma coisa? Ah, Elô, minha amiga, olha, estudou no colégio comigo faz pouquinho tempo. Beijo para você. Amiga, eu vi essa piscada, você tá me sacaneando muito hoje na live, então eu vou trocar a ordem. Não, gente, não, olha, estão comigo. Eu não vou pôr filtro porque eu vou ficar bem pequenininha agora, ó. Não, eu também, eu tirei o filtro para ser mais justo aqui. A Júlia tinha falado, notei que mudou algo, eu fiquei bem ofendida, porque o filtro tava perfeito e eu também sou assim sem filtro, tá, Júlia? Não, brincadeira. Tirei o filtro para melhorar aqui, gente. Essa sou eu, gosto de me expressar da maneira que sou. E agora a gente vai começar a listar coisas em quais você deve comprometer, você deve ceder, e coisas em que você não deve ceder. Eu vou começar falando uma coisa que você deve ceder, que vocês devem aí juntos comprometer-se, que é dedicar a passar tempo junto. Então, isso são coisas que você fala, putz, minha semana tá ocupada, no trabalho foi super tenso, eu tô super ocupado. Mas, até isso para pais, né? Eu não sou mãe, a Paulinha também não. Mas tem muita gente que fala, putz, mas com o filho agora eu não tenho tempo nenhum. Mas a gente vê muito esse hábito do date night, né? Da noite do encontro, de você priorizar mesmo, não importa quão caótico seja a situação, a passar tempo de qualidade como casal. Isso às vezes pode ser ceder a série que você ama, talvez um capítulo do livro que você queira ler, mas é importante como casal que os dois cedam um de cada lado um pouquinho, é um sacrifício, né? Porque o tempo que você não está usando para uma coisa, está usando para outra, mas é importante e isso tem que ceder, isso é um positivo. Boa! Mas, em contrapartida, uma coisa que você não deve ceder em hipótese nenhuma são as suas crenças e seus valores, aquilo que você acredita. Ótimo. Então, sim, ceda espaço para vocês criarem. Relacionamento é isso. Uma vez que você embarca, você tem que criar esse espaço, né? Para vocês conseguirem ter esse tempo de qualidade que a Júlia falou. Mas as suas crenças, aquilo que faz parte de quem você é, você não pode ceder isso pelo outro. Não importa o que ele fale. Então, se a outra pessoa te faz mudar aquilo que você acredita, e aqui, crença, não só crença religiosa, às vezes a gente vincula muito isso, também mas pode ser qualquer tipo de crença.
você tem uma crença de que as mulheres têm que ter o mesmo espaço na sociedade que os homens. E aí você, de repente, se envolve com um cara muito machista e que te fala o contrário, fala, "Não, você não tá nada a ver." Qualquer outra coisa, você tem uma crença que todas as pessoas, raças são iguais, e a outra pessoa tem uma atitude racista e ela quer te convencer o contrário. Então, assim, é natural que quando você se relacione, vocês venham aí com backgrounds, conhecimentos e tal diferentes e que tenham alguns conflitos. Não quer dizer que vocês não tenham espaço para diálogo, muito pelo contrário. É maravilhoso naquelas relações em que os dois podem falar: eu acredito nisso. Agora o outro vem: não, mas eu já acredito nisso. Eu já me relacionei com pessoas com crenças diferentes. E aonde foi mais saudável era onde o outro lado tinha interesse. Falar: mas como é que você acredita? O que você acredita que vai acontecer depois que a gente morrer? E como é que você acredita que isso reflete no nosso comportamento aqui em vida? Então, isso é espaço para construção, né? Para um diálogo construtivo, onde a outra parte, de repente, pode mudar, mas pela escolha dela, não por uma imposição. Então, isso aqui é bem importante, né, amiga? Boa, tô dando um oi pra galera que tá entrando, principalmente homens, bem-vindos. A gente gosta de homens aí que estejam vulneráveis e dispostos aí a discutir ainda mais sobre relacionamentos. O Fê que falou, passei para dar oi porque mais tá dirigindo. Fê, a gente gosta de você também, só que vivo, não dirija e digite ao mesmo tempo. Mas é isso que a Paulinha falou. Então a gente não deve ceder nossas crenças e valores, a não ser que a outra pessoa esteja, depois de um tempo, aí disposto a falar, putz, eu acho que eu concordo com isso, ou não, vocês devem aprender a coexistir como casal, tendo crenças e valores diferentes, né? Eu acredito que você possa ter algumas coisas que você acredite que o outro não vai acreditar, a não ser que seja, como a Paulinha falou, uma disparidade muito grande, como a poligamia, monogamia, ou putz, você é hindu e você pratica isso, e eu sou católica e não consigo abrir mão disso. Então tem algumas crenças aí que podem ser limitantes, mas no geral a gente não pode ceder isso. Agora, número 3, amiga. Uma coisa que a gente tem que ceder é o fato de que a gente vai ter que tomar decisões baseado na vida dos dois. E aí, na legenda que a gente postou até na foto, que a gente postou umas 2 horas, a gente falou que o mais difícil, às vezes, no relacionamento para pessoas a partir de 20 e poucos anos, quase 30 anos, é que você já tem um entendimento de quem você é. Por exemplo, eu gosto de X coisas, eu quero viajar para esse lugar, eu gosto de fazer essas coisas à minha sexta-noite. E aí, quando você entra num relacionamento, às vezes você está esperando uma alma gêmea. Você fala, eu quero que a pessoa viaje para os mesmos lugares que ela leia as mesmas coisas que eu e que a gente seja super compatível, mas quase nunca. Eu tendo a falar que nunca vai acontecer exatamente isso. Então a gente tem que tomar a decisão e comprometer e tem que ceder nessa parte de falar, putz, vamos achar aqui um destino em comum, vamos achar aqui um programa em comum, vamos tomar decisões baseadas na vida em comum dos dois, né? Que é aquela terceira entidade, que não é nem você nem o outro, é a relação. Então isso é importante e nesse caso a gente tem que ceder. Nisso a gente está falando de exemplos, sei lá, viagens, né? Vou comprar alguma coisa, vou me mudar. É legal essa troca, essa parceria que você, né, consulta outra pessoa. Sempre não é a questão de pedir permissão, né? A gente vai falar algumas coisas, mas esse diálogo, mostrar que a opinião do outro importa é fundamental, gente. Lembre-se que para qualquer comunicação, a chave ali é mostrar que o outro é importante para você. Quando você deixa isso claro, você dá mais espaço para o outro te ouvir, né? E bem legal, o Will tá aí conectado com a namorada dele, Bianca. Legal, gente, anotem juntos para depois vocês discutirem, vocês conseguirem aí também ter uma relação cada vez mais construtiva. E lá aí sim, a live vai ficar gravada no nosso IGTV. Boa. E também, agora sim, uma coisa que você não pode ceder. É legal você ter esse espaço para construção de coisas juntas, mas os seus objetivos, seus sonhos pessoais, aquilo que você vem como indivíduo, isso você não deve ceder por ninguém. Por ninguém. Então, poxa, eu tenho um grande sonho de me tornar mãe. Começo a me relacionar com alguém que não quer ser pai, de jeito nenhum, nem adotivo, nem nada. Será que eu quero essa pessoa na minha vida? Tem coisas que a gente não pode abrir mão pelo outro. Porque senão a gente perde a nossa identidade, a gente vai se frustrar, a gente vai colocar a culpa de não conseguir realizar aqueles nossos objetivos na outra pessoa. A gente não vai conseguir encontrar a nossa verdadeira felicidade. Então tem aquelas coisas assim, putz, eu quero uma carreira. A minha carreira é muito importante. Aí eu tô com uma pessoa que fala, meu, seu trabalho tá te ocupando todo o tempo.
não consigo, mas a minha carreira ainda é muito importante. Então, se aquela pessoa não abre um espaço de, será que a gente não consegue ter tempo de qualidade juntos? Vejo que isso é diferente de, acho que você tem que largar tudo, essa carreira não tá te fazendo bem, do que essas imposições. Então, sempre tem coisas que a gente tem que ceder e tem coisas, como a gente está falando, que não. E os seus objetivos não entram em discussão. Assim, você pode construir novos objetivos, né, amiga? Porque a gente amadurece, Exato. vai construindo. Tem gente que não tinha o sonho de ter filho e depois tem, ao contrário, também acontece. Tem gente que tinha um Exato. sonho de construir uma grande carreira, de repente mudou, teve uma grande crise e a carreira se transformou. Então, isso pode acontecer, mas desde que parta de você, desde que não seja uma imposição de outra pessoa, né? Exato, exato. A gente falou muito na nossa primeira semana aqui dessa série de relacionamentos sobre o quanto é importante você ter essa noção de você como indivíduo, que é Uhum. inteiro, que não é uma metade esperando a metade da laranja. Você é uma laranja inteira que vai se juntar com outra laranja. Ou com Então limão. ou com limão, ou até mesmo um abacaxi, dependendo de quão estranho você seja. Brincadeira, gente. Cada um aí com o seu gosto para seu parceiro. Mas a questão é, a gente tentou aí mostrar essa importância de ser inteiro e se reconhecer como alguém inteiro para ir entrar em um relacionamento. E o objetivo de vida, eu tendo a achar, amiga, que é um dos mais importantes aqui na nossa lista, Uhum. porque até muito pela questão da admiração, né, quando você tem pelo parceiro. Imagina se É. aquela pessoa que você começou o relacionamento admirando por X, Y, Z, do nada decide ceder todos os objetivos de vida. E aí para de tentar trabalhar por alguma coisa, perde um pouco dessa admiração, perde um pouco desse respeito. Então é essencial você não ceder aquilo que você enxerga como objetivo de vida e continuar ralando, porque você, como indivíduo, pode passar relacionamento, pode terminar, pode começar, pode acontecer o que for. Você com você vai sempre existir. Então você tem que ter esses pilares, esses objetivos que te mantêm no teu caminho. Perfeito. A gente nunca sabe o que vai acontecer, gente. Não é que a gente quer ser pessimista, mas nunca coloque seu objetivo, nunca deixe uma pessoa ser o seu objetivo. Se você fizer isso, se acontecer alguma coisa, se a pessoa te deixar, se essa pessoa morrer, a sua vida não pode acabar. Então, é importante construir objetivos com alguém, mas não que alguém seja o seu objetivo. Lembre-se sempre disso. Oi, para a Rai que está entrando também, a A Dati. Rai falou que já tá vendo vários rostinhos de gente que ela indicou. Gente, Maravilhosa. sejam todos bem-vindos. Somos todos da família aqui, Mídia Amor. E o quinto ponto que a gente tem que ceder sim é que a gente vai ter que, gente, ao longo do nosso relacionamento aí, aguentar algumas inconveniências e alguns desconfortos pra gente passar tempo junto, né? Então, às vezes você Uhum. fala, putz, eu odeio comida japonesa. Eu não gosto muito de ir nesse tipo de festa, muito barulhento, não gosto de pagode, não gosto de techno, enfim. A gente vai ter que passar por algumas coisas que tocam no nosso calo aí, nosso calcanhar de Aquiles, pra ter harmonia, né, no nosso relacionamento. Porque as nossas necessidades são importantes. E como a Paulinha sempre fala, né, e falou no começo, a gente quer que o outro veja a nossa necessidade. A gente quer que o outro, assim, aprecie quem a gente é. Então, putz, se meu namorado gosta de pagode, eu vou num pagode com ele, entendeu? E o oposto vai acontecer também. Então, a gente vai ter que passar por algumas pequenas inconveniências. Nada que te tire aí, né? A Paulinha vai falar disso. Mas é importante a gente saber que eu vou ter que ceder e ser meio desconfortável de vez em quando. Uhum. E como você falou, se você percebe que o outro lado está cedendo também. Não é você Claro. fazer todas as vontades do outro lado e o outro lado, Total. Isso tudo é uma né? via de mão dupla. Total, total. E o É que os Juliano dois lembrou têm que bem, ceder. não é só. Antes fosse só compromissos. Às vezes tem a tia chato sobre o chato, que você já Total, conversou, é a total, família, é o pacotinho. E que você vai ter que total. aguentar naquelas reuniões, a piada do pavê, aquela coisa, ou pior, aquele comentário malva, nossa, você deu uma engordadinha, né? E tal. Aquela coisa desagradável que você tem que lidar. Então, faz parte, é o pacote. O amor, Exato. nesse caso, está acima de tudo. Mas o que você não deve ceder? A sua segurança e o bem-estar. Se isso, de alguma forma, se a situação que o outro te coloca te dá medo em algum grau, mexe com o teu bem-estar pessoal, assim, com as coisas que você realmente. Você não tá se sentindo bem, você tá desconfortável, que não faz parte, sei lá, você vai para um lugar que tem um monte de gente usando droga, sei lá, e você não concorda com aquilo. Isso você não tem que ceder, porque também mexe com seus valores. Ou você tá com medo da onde aquela pessoa te colocou, você tá se sentindo muito mal com aquela situação de estar sempre ali. Tem algumas coisas que a gente não pode ceder, né? Então, e deixar isso claro para a pessoa. É comunicar justamente que
Olha, eu tenho necessidade de me sentir segura, de ficar bem. Eu entendo que isso seja importante pra você, mas eu não quero ir, eu não quero que a gente faça esse tipo de coisa juntos, assim. E talvez eu gostaria que nem você fizesse. Então, como o Juliano falou, conhecer os limites, né? E a Lô lembrou, pior ainda, quando a família começa a falar da ex, né? Do ex, confundir. Ai, gente, isso são coisas que a gente tem que Isso lidar. passa um pouco, né, da linha do bem-estar e tem que ficar atento, não, realmente. Passa um pouquinho. Amiga, eu estou com medo de não ter salvo a 7. Vamos ver se eu vou para a 9, senão eu volto, tá? Ah, salvei. Aqui, Uh! salvou errado. Essa eu ia falar bem rapidinho também, é um pouco do que a gente já falou antes, mas só para ser bem específico, porque isso acontece bastante, é ser flexível para decidir as férias, né, gente? Parece bobo, mas isso às vezes é assunto de. É tópico de briga, porque às vezes a pessoa trabalha no corporativo, tem uma férias por ano de 15 dias, a outra pessoa Uhum. igual, e você tem um destino para escolher ali de 40 mil que todos queremos ir, né? Então é você ser flexível aí para decidir um destino a dois. Você tinha algum exemplo, amiga, aí de um casal de amigos seus? Tenho. Eu tenho uma amiga que ela é mineira, ela não gosta de praia. E aí, ela e o marido, no caso, eles tinham acabado de casar, tinham que decidir a lua de mel. E foi muito engraçado, porque eles ficaram numa semi-discussão, assim. Ele queria muito praia, porque ele ama. E ela falou, eu não gosto, eu tenho aflição da areia. Tipo, eu não gosto. E ele não queria abrir mão. Poxa, mas eu não quero passar frio, eu quero calor. E nada mais gostoso do que ir pra praia e tal. E aí eles foram flexíveis, porque ia ser a lua de mel deles, né? Uma viagem que ia ficar marcada o resto da vida. Então, eles decidiram ir para uma praia, mas que fosse um resort, tivesse piscina e tudo incluso. Então, ela, essa frição de areia, ela não ia precisar lidar tanto, porque ela ia ficar no conforto, ele ia curtir o sol, a bebida, tudo que ele queria ali no pacote. E eles conseguiram, então, um meio termo. E isso é muito engraçado, pode parecer uma coisa boba, mas isso de aprender, eles agora se mudaram e estão morando na Alemanha. E ela falou que ela só ia morar para um lugar foi porque ele conseguiu uma oportunidade de emprego. Ela falou: olha, só manda currículo para cidades que tenham montanhas, porque eu nasci numa cidade assim, eu queria morar. E ele mandou, e eles conseguiram. Eu tô morando num lugar lindíssimo, ali na Bavária, cheio de montanhas e tal. E ela Nossa, largou toda a vida dela, mas ela falou: olha, eu até topo me mudar com você e largar minha profissão aqui. Mas assim, o lugar tem que ser aceitável, tem que ter qualidade de vida e tal. Então são coisas que, assim, percebam que são coisas bobas, mas que vão refletindo em outra e vão criando um diálogo construtivo no casal, né? E exato. O Jean tá falando aqui, que pecado não gostar de praia. Eu ia falar a mesma coisa, decidi interromper. Falei, amiga, corta essa amiga, pelo amor de Deus, que tem alguma coisa errada. eu também não entendo, confesso. Gente, eu quase fui para biologia marinha, assim, não, para mim isso também não existe. Mas eu tento ser empática aqui, né? Pessoas que não gostam. Questão de insegurança, Bianca, fica aí. Vai ter uma parte que a gente vai falar sobre essas inseguranças que são prejudiciais também. O que a gente tem que fazer, como a gente cede ou não. Mas uma coisa que você não tem que ceder: as suas relações familiares e as Ótimo. suas amizades. Então, quando uma pessoa te fala, acho que você tinha que cortar vínculo com a sua família, seus amigos, eles não gostam de verdade de você. Esses são os primeiros passos de uma relação abusiva. Tem que tomar muito cuidado. Uma coisa, pô, um amigo específico, o cara tá, não te ajuda, né? Aquela menina, toda vez que ela fala, você fica mal. Uma coisa são conselhos, né? Isso a gente consegue perceber. E é óbvio, gente, que quando você entra numa relação, né, amiga, seu tempo muda. Por quê? Você tem que ter tempo para pessoa, tempo para conversar com ela, e tempo para lidar com trabalho, tempo para lidar com família. Então é óbvio Fato. que você não vai ter mais a mesma dedicação. Quando uma amiga começa a namorar, ela não vai estar ali tão presente quanto ela estava solteira. É óbvio isso, né? Mas tem coisas que, assim, não sumir e ainda fazer tempo de qualidade para passar só com os amigos ou para dedicar à família é super importante, porque você precisa manter essa sua individualidade, né? E as relações que são importantes, porque como a Júlia lembrou, isso também desperta admiração no outro, né? Exato. A Júlia aqui tá falando que já fez isso, já abriu mão de amigos por causa do namoro, a Clara também. A Rai tá lembrando que a flexibilidade e o diálogo é essencial. E eu acho muito importante também lembrar que às vezes você tem um desbalanço, né? Uhum.
talvez os amigos dele morem mais próximo, a família mora mais próximo, vocês acabam indo mais, e quando tem a ver com a sua família, o seu círculo de amigos, é sempre uma desculpinha ali, e às vezes não é muito evidente, né? Claro que a pessoa, se você tá namorando a pessoa, ela não vai virar e falar, não, acabou, nunca mais vai ver seus amigos. Mas isso acontece um padrão com o tempo, então é bom a gente ficar atento, né? E procurar aí um balanço, né? Se a família for importante para você, se morar perto e tal, vocês conseguirem conciliar. Porque não Perfeito. tem que ceder as suas amizades, porque, como a gente falou, tudo pode acontecer Uhum. e você tem seus amigos para sempre. Exato. E o Gia lembrou, nada melhor do que a gente se relacionar com uma pessoa que ao invés de subtrair nossos amigos, some, né? Traz Some. um grupo Exato. legal aí pra Perfeito. gente e tal. Então, isso quando acontece é muito legal, né? Igual, às vezes, quando os casais se separam, os grupos de amigos ficam até perdidos e falam, ai meu Deus, como é que eu vou lidar? Eu gosto dos dois e tal. Então, mas é melhor lidar com esse tipo de situação do que, nossa, agora você apareceu porque tá solteiro, né? Quando você tava namorando, nem quis saber de mim. Então, é uma Perfeito. boa essa. Mas, amiga, fala aí do ponto 9. Gente, o ponto 9 é que a gente, nessa não é meio que ceder, mas assim, a gente tem que entender que é a nossa missão melhorar a comunicação durante as brigas, assim como é a missão do nosso parceiro, parceira aí, né? Então a gente tem que entender quando a gente pode estar sendo um pouco aí até incisivo demais, pode estar sendo um pouco egoísta. Então a gente tem que Uhum. ceder e entender que se está acontecendo muita briga ou muito desentendimento, provavelmente tem trabalho a ser feito dos dois lados, porque a gente tende a ficar unilateral quando a gente está no conflito, né? É o outro que tá errado e o outro que falou X, Y, Z que eu não gostei. Então a gente tem que ceder e fazer essa reflexão. Aonde será que eu posso estar, né? Talvez me comunicando de uma forma que não esteja chegando a mensagem como eu quero. Então, esse é o nosso papel durante uma briga. A gente tem que ceder nesse aspecto. Boa. Até porque às vezes a gente vem com uma bagagem de casa que a gente está acostumado, né? A discutir, bater papo à porta, fazer aquele drama de novela mexicana e tal. Então, Total. quando você vai para um relacionamento, você tem que entender que se você fizer isso, as chances de você terminar, do relacionamento se desgastar com o tempo, são muito grandes. Ou de acabar mal, assim, em algum momento. Então tem que ter essa abertura, esse diálogo, essa vontade de evoluir, porque todo mundo vem com uma bagagem, todo mundo vem com uma comunicação violenta, mas se a gente não fizer o esforço de tentar ouvir a outra parte, de tentar exercer empatia, fica bem complicado ter conversas saudáveis, porque aí tem um momento que o outro lado não vai nem querer conversar para ter paz, você não vai conseguir criar Exato. esses diálogos, e aí todos os outros pontos do que vocês têm que ceder ou não ceder vão ser muito difíceis de serem alinhados, porque vocês vão ficar toda hora nessa defensiva agressiva, né? Total, você cria esse padrão e depois você não sabe nem qual é a razão, né, a raiz do conflito. Só um PS aqui, a Nath falou que o livro As Cinco Linguagens do Amor é uma ótima dica, né? E a Dark aqui tá falando a mesma coisa, que é mesmo. E a gente já recomendou esse livro aqui na nossa jornada, né, na escola. E E é tem no muito bom. IGTV ainda lá, salvo Ainda lá tem no no meu. IGTV, Os As Cinco primeiros Linguagens do tem lá. Amor. Uhum. É bem Então, legal mesmo. ele te ajuda muito realmente a entender sobre essa parte da comunicação a dois, porque eu tenho minhas necessidades e minha maneira de comunicá-las. E você também. Então, quando eu entendo a sua forma de amar e você entende a minha linguagem de amar, a gente consegue se entender aí melhor. Então, é bom esse livro, gente. Exato. Isso é bem legal, porque você exercita empatia num nível até maior, né? Não só no nível ali do que está sendo falado, mas você entende que às vezes a pessoa está cuidando de você de um jeito diferente do que você imagina que é ser cuidado, né? Isso aconteceu Então, estão ali comigo. Uhum. presente. Fala, amiga, dê um exemplo aí. Só queria dar espécie mesmo, eu não queria entrar muito, brincadeira. Eu... Não, isso Isso é pelo aconteceu filtro ainda, comigo. aquelas negativas. Nossa, rancorosa. Não, gente, o meu atual namorado, né, a gente baseia-se muito na comunicação, porque a gente tá namorando à distância. E a Paulinha sabe bem, gente, tá aqui a minha escuta ativa, olhem pra cima. E às vezes é complicado, eu vou admitir, porque às vezes ele comunica uma coisa que eu sei que ele tá tentando me proteger e tomar conta de mim, que às vezes eu não ouço da mesma forma. E é realmente um processo. De hoje em dia eu sei que, putz, essa é a maneira dele de falar que ele está se importando. E eu entendia como o oposto, às vezes. Então é muito isso. A linguagem dele é diferente da minha, a gente precisa ter sinergia. Senão, uma coisa que é para ser um amor acaba sendo entendida, né? Às vezes, como até uma ofensa. Então, é isso mesmo. Obrigada, Paulinha, por abrir esse espaço aqui para eu falar do meu relacionamento. Natália, você acertou. Pior que eu sou de escorpião mesmo. Tô te falando, minha filha, essa Mas menina eu que não acho que mente. signos são só rótulos. A gente não se atém a esse escorpião vermelho agora. Enfim. Ah, vamos mudar de assunto.
Gente, o ponto 10 que a gente não tem que ceder é não comprometer o tipo de relacionamento que você deseja. Isso tem um Isso é pouco a ver com o ótimo. seu sonho, sabe? Quando você tem uma meta de relacionamento ali, putz, eu quero uma relação em que o casamento entre, que a gente não more junto, isso é importante para mim, para os meus valores, para aquilo que eu acredito, em que a gente tenha filhos ou não, eu quero uma relação aberta. Enfim, cada um tem um tipo de relacionamento que sonha, né? E isso às vezes a gente conhece a outra pessoa e a outra pessoa tem uma ideia diferente. E isso pode ser uma coisa que, assim, resulta em término. E já que eu fiz a Júlia passar por isso, eu também vou botar a minha cara a tapa aqui. Um amigo, brincadeira. Eu mesma já me relacionei com alguém que tinha uma outra ideia. Tinha um amor ali, a gente se gostava muito, a comunicação era maravilhosa, tinha tudo. Mas a gente tinha objetivos diferentes. Sabe, eu tinha uma ideia do que eu queria num relacionamento, ele tinha outra. A gente, logo assim, no começo, alguns meses, a gente falou, não vai ter como. A paixão vai, dá aqueles hormônios, fica, você fica, ai meu Deus, eu tenho que dar um jeito. Não dá. Isso, infelizmente, não dá. A não ser que você, por si mesmo, mude a sua ideia e fale, cara, eu tinha uma ideia, mudei, mas está alinhado ali com o que eu acredito, com os meus valores. Você consegue, então, de repente, se relacionar de uma forma diferente. Mas se essa mudança não for de você, se você estiver fazendo esforçado só para conseguir ficar com aquela outra pessoa, ai, vai ser complexo, assim. Vai ser muito difícil Exato. durar, né? O Exato. E o nome Cleison, nosso dele. Brincadeira. psicólogo, olha aí. O Cleiton tá aqui dando a opinião dele, falou que é importante a gente entender as simbologias que as pessoas têm sobre os sentimentos, afinal as pessoas reagem, interagem de forma diferente. É o que a gente estava falando, né? Que cada um tem a sua linguagem aí de se comunicar e que é importante a gente entender, principalmente do nosso parceiro, né? A gente acredita que a maioria aqui esteja se relacionando com uma pessoa no máximo, então vamos focar em entender pelo menos daquela pessoa ali a fundo um pouco mais como ele se comunica ou ela se comunica. Só um PS aqui nessa não tem que ceder do tipo de relacionamento que você deseja, também cuidado para não cair naquela armadilha, né? Eu quero o príncipe de gelo YZ Boa. e a princesa de ouro e eu não vou descansar até encontrar, né? Eu tenho muito, vou dar um exemplo bem pessoal também. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu frequentava uma igreja cristã. E a gente tem, e eu digo a gente como comunidade, assim, ainda mais quem cresceu na igreja, pelo menos na comunidade que eu tava, tinha muito aquela visão de assim, nossa, eu quero aquela mulher de Deus que vai vir iluminada daquele jeito, e sabe, você quer o produto pronto, só que a gente tende a ter esse olhar externo de eu quero pronto. Você já parou para pensar se o seu produto tá pronto? Né? Você quer casar com 20 e poucos anos? Gente, ninguém com 20 e poucos anos tem tudo resolvido. Quando você vai entrar num relacionamento, você vai encontrar obstáculos, talvez não seja exatamente a coisa que você deseja, mas isso que a gente está querendo dizer é a visão um pouco mais ampla, né, amiga? Assim, pô, se você quer ter filho, outra pessoa De não. Tem que tomar. relacionamento, né? Não de parceiro. Exato, exato. Porque você não vai entrar num relacionamento perfeito É, aí de cara, até porque não tem graça, tá? Então é isso. É importante você não confundir os dois. perfeito. É exatamente o que ela falou, um ideal mais amplo, né? Porque quando a gente fica nessa questão que as novelas, os filmes incentivam tanto, e aí a gente foca na pessoa perfeita, no nosso modelinho ali do checklist, aí fica complexo, lembra? Tem coisas que o nosso checklist a gente não abre mão, não, que são os valores. Pelo que a gente estava falando, ter bom caráter, ter bom coração, são coisas básicas. Exato. Se você tem isso, você tem que esperar o mesmo, é o mínimo, entendeu? Ah, mas ele não mente. É o básico, você faz isso. Gente, Agora, né, não pré-requisito, tá? Vamos fazer rouba, uma live só disso. Pelo amor de Deus. exato. Então, é bem complexo. A Julie falando também que aconteceu com ela, com a pessoa que ela tá hoje, separaram porque objetivos não batiam. Depois de 4 anos, voltaram e estão na mesma vibe. O mundo dá volta, já diria vários filósofos assim. Já E aí, diria o Leandro, MC Julia? Sapão. O mundo é um É, ovo, dá voltas, enfim. o Cleiton falou uma coisa que é muito importante, não tem, eu Vou acho. voltar. Calma aí, spoiler. Ele falou ter Não, não, já cuidado voltei. também de não projetar relações anteriores na atual, idealizando o Hum, estado de perfeição. Gente, posso aqui tirar 15 minutos para pregar? Eu não quero tomar muito tempo, mas eu acho muito importante a gente não ir para um novo relacionamento se baseando no anterior. Por quê? Até porque a gente idealiza muitas coisas sobre o nosso parceiro que já passou, né? Quando a gente olha para o passado de um relacionamento que não existe mais, a gente tende a lembrar dos momentos bons e como aquela pessoa era carinhosa e tal, e a gente esquece
por que que a gente terminou, por que que a gente tinha conflitos, por que que realmente a gente não estava dando certo. E isso, cara, aconteceu muito comigo já Uhum. no meu término, eu tive um relacionamento super longo. E aí, às vezes, você volta com a pessoa e percebe, putz, agora eu lembro porque a gente terminou. Mas, idealizando aquele parceiro, a gente passa para próximos relacionamentos querendo coisas parecidas e projetando metas parecidas. E aí ele não era tão engraçado como o outro. Gente, ninguém é igual. Então, acho que isso que você falou, Cleiton, é extremamente importante a gente lembrar aqui, mesmo Uhum. dando uma atravessada aqui no tema, mas é muito bom esse ponto. A gente projeta muito das nossas Muito. expectativas, né, É que amiga? não tem como, a gente vai fazer comparação, não adianta a gente fingir que não vai, a gente vai, é o que a gente aprende a fazer, a gente relaciona as nossas experiências. Então é óbvio, a gente vai relacionar, a gente vai comparar, mas quando a gente aprende a honrar aquela pessoa por tudo que ela é, sem comparativos, É, entendendo que ela também teve uma história única, que fez ela ser aquilo, e honrar, poxa, que legal, olha, admirar, sabe, ter admiração pela história dela, porque se você não tem isso, por que você está nessa relação? A admiração é o que é ali, ó, sustenta, é o alicerce. Se você não tem admiração, fato. fala, nossa, essa pessoa é foda, sabe? Ela faz isso, isso, isso. Ela é essa pessoa, porque teve, apesar de todos os defeitos dela, olha a história dela, olha que legal tudo que ela tem conquistado. É uma pessoa que eu quero construir coisas juntos, é uma pessoa que me inspira a ser melhor. Então, isso também é importante. Agora, amiga, agora sim, sem spoilers. Mas eu tô com medo de você cair, que você está um pouquinho embaçada. Eu não sei se é só pra mim. Eu tô nítida, tô Para mim, você tá sendo. nítido, então o problema sou eu. Acho que é um pouquinho. Putz, gente, eu estou É o novo aqui. filtro. É o filtro É um Pixel. filtro novo, é um filtro novo, é um filtro Pixel. Espero que vocês consigam me ouvir. Que eu tenha que Não falar dá, aqui, dá. não vou. Tá, beleza. O número 11 é a gente comprometer, a gente entender que a gente tem que ceder, muitas vezes quando o assunto é dinheiro. Mas calma, né? Não quer dizer que agora a sua conta tem que ser compartilhada com outra pessoa, não quer dizer que para comprar um MM você tem que verificar aí seu parceiro, sua parceira. Não, a ideia aqui é assim: quando você está num relacionamento, esse é para mais sério aí, né? Quando você tá morando com alguém, quando você tá casado com alguém, você tem que entender que vocês estão fazendo decisões juntos, né? Que vocês estão aí naquela terceira entidade que é o relacionamento. Então, para gastos um pouco maiores, para uma coisa que você quer comprar, para, enfim, uma viagem que você quer fazer, você tem que entender que você vai ter que ceder em algumas coisas, né? Ainda mais se vocês dividem aí o dinheiro, essa parte financeira pode causar bastante conflito, porque eu tenho meus interesses, eu quero minhas coisas, eu quero uma blusa de R$ 1.000, sei lá, assim, eu concordo, não. Mas tudo bem, se você quiser, às vezes você fala, putz, mas eu quero. E a outra pessoa, putz, tem que ceder e talvez encontrar aí uma maneira de comprar algo que seja benéfico a nós dois. Então, essa parte é um pouco delicada aí, né? Porque você não quer ninguém falando como gastar seu dinheiro, mas a gente tem que entender que é uma decisão aí a dois para coisas maiores, de gastos mais, né? Mais É chamativos porque, aí. ao mesmo tempo, uma coisa que você não pode ceder de jeito nenhum é a sua saúde financeira por causa da outra pessoa. Então, Uhum. você teve ali uma vida financeira organizada, aí você se relaciona, sei lá, a pessoa não te ajuda, vocês começam a morar juntos, a pessoa não te ajuda a pagar o aluguel, ou ela se atrapalha nas finanças, começa a fazer Isso. gastos e começa a fazer você perder seu sono, perder sua paz, sua tranquilidade, porque você, sei lá, emprestou dinheiro para ela porque ela tá precisando. Uma coisa são assim, gente, imprevistos na vida acontecem e quando você tá num relacionamento é também segurar perrengue junto. Isso é como vocês se comportam e atuam, assim, isso mostra até os seus valores. Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela, quando ela começou a namorar com um cara mais novo que ela, alguns anos mais novo, e que ele estava numa outra fase de profissão. Ela já estava super bem sucedida, ela também teve muito mais oportunidade na vida do que ele. Então, ele tinha Uhum. que bancar a mãe, irmã, família e tal. Então, já tinha uma situação ali que ele tinha que não só se bancar, mas bancar a família, que tinha tido menos estudo, estava começando a carreira e tal. Mas ela topou, falou tudo bem. E aqui, gente, se isso tiver a ver com seus valores, eu quero alguém que, sei lá, que seja mais bem sucedido que eu, que me dê tranquilidade financeira, você tem que saber isso claro para você, sabe? Isso aí é você ser honesto. Porque senão você fica se iludindo e fica falando, ai, mas eu não gostei dele, porque se isso num relacionamento é o que você procura, você tem que ter isso claro, porque senão você vai ficar aturando situações ali, vai ficar numa guerra com você mesmo que só vai te jogar para baixo. Então, ela ficou muito assim,
e agora? Será que eu encaro ou não? Bom, ele tá no começo de carreira, ele tem grandes chances, ele é muito esforçado, ele não faz corpo mole, diferente, né? Então, isso entra. Se a pessoa faz corpo mole, fica lá, uma pessoa, você pode bancar o casal. Chega um cara e fala, eu acho super legal mulheres modernas, bem resolvidas, eu fico em casa, cuido das crianças, vai! Então, assim, né? São coisas sutis. Agora, ele, uma época, perdeu o emprego, e eles já estavam morando juntos. E aí ela teve que bancar. Ela falou, putz, tudo bem, a gente vai fazer cortes juntos. Mas é aquilo, é o respeito. Não é que ele gastava o dinheiro dela. Era uma fase. Aí ele foi se recuperando, conseguiu um outro emprego, foi ajudando. Então é um pouco desse relacionamento que a Júlia falou, da gente conseguir compartilhar as coisas que são importantes para fazer planos juntos, mas por outro lado, não tirar o sono, porque como acho que foi o Juliano que lembrou, isto pode realmente comprometer muito uma relação. A causa financeira é uma das que mais dá briga entre casal, né? Mas tira sono. Às vezes a pessoa namorando tinha um relacionamento ótimo, casa e só tem perrengue financeiro. E aí é uma briga atrás da outra. Então, isso é bastante complexo. Falei muito, amiga. Boa, não, tá ótimo. O Will tá falando que tá gostando, a Bianca também, o Juliano também. Gente, ficamos muito felizes. Vocês estão gostando. E que nem a Paulinha falou, eu acho que você tem que trazer. A gente não vai fazer uma pesquisa com ninguém aqui, ninguém é obrigado a expor nada. Então, realmente ver a sua verdade. Assim, às vezes a gente quer falar, putz, mas eu tenho que estar com essa pessoa por causa das morais e bons costumes. Não, realmente entende suas prioridades. Às vezes você quer alguém que já tem aí um grau que possa te dar uma segurança financeira antes de você conhecer a pessoa melhor. Você é um ambicioso, ganancioso por causa disso? Às vezes não. Quem sou eu para julgar? Quem é outra pessoa para julgar? Então, seja verdadeiro consigo mesmo. Entenda suas necessidades antes de entrar no relacionamento, que ninguém tem que julgar o que você procura. Exato. E o Cleiton tá falando se a gente já assistiu Escuela de Maridos, versão México. Não, legal, legal a dica. Não. Onde tem, não conheço, mas vou passar para o ponto 13, que já daqui a pouco a gente já tem que encerrar essa live. Vamos lá. Boa, gente, vamos dar uma acelerada. O ponto 3 ainda vai um pouco na linha do que a gente tem falado, que é você tem que ceder na busca de hobbies e atividades juntos, né? Então, de novo, aquela questão do tempo livre, que você gostaria de passar da sua maneira, lindamente, lendo seu livrinho, que às vezes você tem que achar uma atividade em comum. Então, eu acho que você tem que manter sua individualidade no relacionamento, você tem que, aí, se você gosta de fazer seu yoga, seu slackline, seu surf, qualquer coisa que você goste, você tem que manter, mas eu tento achar também que um parceiro ideal para gente é alguém que tem pelo menos uma ou duas coisas a ver aí em comum, né? Por exemplo, meu namorado gosta muito dessa vida de Uhum. atletismo, de malhar e tal. Graças a Deus que eu malho, porque senão até a questão do assunto em comum fica um pouco mais complicado, né? Eu não acho que é impossível, não gosto tanto É. quanto ele, mas assim, você tem que encontrar os hobbies e ceder em algumas áreas que você fale, putz, isso aqui é um interesse nosso em comum. O Juliano tá falando de cerveja e churrasco. Eu sou mais desse tipo também, Juliano, uma cervejinha, um churrasco vegetariano. Mas você tem que encontrar coisas que vocês gostem em comum, porque um final de semana é pouco, né? E é interessante você achar alguém que goste das mesmas coisas, pelo menos de uma ou duas principais. A Nath está concordando aqui também. Ou construir interesses em comum, né? Então, de repente, sei lá, você começa a namorar alguém que gosta muito de jogar videogame, o exemplo besta, gosta muito Uhum. de desenhar, pelo menos você se interessar pelo assunto, pelo menos você perguntar, você fazer alguma tentativa. Ah, será que tem um joguinho que eu possa fazer para interagir um pouquinho, às vezes, com ela? Poxa, a pessoa gosta muito de tal tipo de filme de comédia. Eu prefiro um suspense, mas será que às vezes eu não posso encontrar aí? Porque a gente gosta de ver filme junto. Então, é esse meio termo, assim, nas pequenas coisas Exato. que faz um casal gostar de passar tempo junto, se curtir ali, né? Que é o primeiro também, que é a construção de um tempo de qualidade. Isso tem muito a ver, né? E outra, assim, se eu vejo que a pessoa, essa questão do filme de suspense, comédia, é engraçado que você falou, porque no meu caso também é assim, aquelas que põem a live inteira pra si, né? Mas é porque é exatamente isso, eu gosto de comédia romântica, eu adoro. E meu namorado Uhum. adora filme de terror, eu não suporto, eu não gosto. Nossa, eu Mas também eu não. tentando dar uma amenizada aí, vi alguns filmes de terror. E agora, porque eu cedi primeiramente, eu falei, putz, deixa eu entrar um pouco no universo dele, ele agora tá muito mais propenso a ceder no meu caso e ver uma comédia romântica, ver alguma coisa que eu também queira ver. Então, assim, às vezes você começa a ceder, meio de meio não querendo ali, meio com o nariz torcido, mas isso abre espaço para outra pessoa também querer fazer o mesmo por você. Então, é uma via de mão dupla. Uhum.
E até para você se surpreender, né? De repente você descobre coisas que você não sabia que você gostava. E ai, gente, obrigada por responder a Luma. Isso, a gente tá fazendo live segundas e quintas às 22. 22, Boa. isso. A Júlia também falando que o namorado dela gosta muito de pagode, ela já gostou, mas não curtiu mais, e ele se decepciona. Tem esses casos, não quer dizer que você precise gostar de tudo, sabe? E aí entra muito em questão aqui, brasileiro que é muito ligado a futebol, tem muito disso, ou torce para time diferente, ou um não gosta, ou um não liga. Mas é encontrar meio termo, pelo menos em alguns hobbies, não precisa ser o principal hobby da pessoa, não é isso, né? Mas em alguma coisa que vocês curtam esse tempo juntos. Porque uma coisa que, apesar disso, você não pode ceder é comprometer as coisas que te fazem feliz. Poxa, eu Fatos. gosto muito, vai, igual a Júlia falou, de praticar esporte. Aí eu começo a namorar alguém e fala, ai, que besteira, isso é neurótica também, né? Nossa, pra quê? Vamos ficar aqui, fim de semana inteiro, assistindo Netflix, pra que acordar cedo pra correr? Vamos ficar aqui. Eu gosto, pra mim é uma coisa importante, me faz feliz, me sentir bem comigo mesma e tal. E aí outra pessoa fica boicotando. Isso é uma coisa que muitos relacionamentos, principalmente quando a gente é mais novo, a gente vai cedendo. Ah, tudo bem, E né? é muito Poxa, sutil. é Uhum. muito, exatamente, é muito sutil. Para mim é importante eu comer direito. Poxa, mas ele só come tranqueira, eu não vou conseguir acompanhar. Uma ou outra vez, sabe, é aquilo. Poxa, vou para ele entender também, né? Para o outro lado entender. Eu tô falando ele no masculino porque a gente acaba refletindo no nosso caso. Mas para outra pessoa também entender é uma coisa. Agora você vê que só você cede, que a outra pessoa ainda fica te zoando o tempo inteiro, te boicotando, te zoando na frente dos outros, que muitos fazem. Isso são coisas que vão te minando, sabe? Vão minando a sua felicidade. E dá pra perceber que casais que começam a namorar muito novos, ao longo do tempo, o que acontece com muitos eles perdem a identidade. Eu tenho algumas amigas que, sei lá, namoraram 8, 9 anos e aí não conseguiram ficar 2 anos casadas. Assim, conheço alguns casos, é muito curioso isso, né? Eu ficava pensando, por quê? E é meio que isso, a identidade vai se perdendo, porque elas começaram tão novas. E aí depois elas falam, cara, o que realmente me faz feliz? Não sei. Não é só ficar ali com a outra pessoa. Eu perdi a minha identidade, eu preciso descobrir isso. Então, isso acontece, né? Infelizmente, por isso que é bem importante. Boa, a Nath está dando exemplo aqui. O Juliano falou que não abre mão da academia. Muito bem, Juliano. E a Nath está falando que acontecia isso também no relacionamento dela anterior, que foi péssimo. Que acho que a pessoa não tinha os mesmos interesses, né, Nath? Hoje em dia ela encontrou um parceiro que goste das mesmas coisas. E é super possível, gente, a gente ter os nossos interesses e ainda conseguir conciliar hobbies com o nosso parceiro. Eu acho que tudo isso vai da nossa organização pessoal. A gente fala muito sobre hábitos aqui, enfim. Mas você ler seu livro, você cozinhar isso que você gosta, você fazer sua academia, às vezes a pessoa não é tão chegada, mas você conciliar o tempo é possível, né? Só que não Uhum. comprometa pequenas coisas que te fazem feliz, porque depois você vai ficando drenado, né? E quando você olha para trás, você fala: caraca, eu não achei que aquele hábito pequeno conseguia fazer uma baita diferença, mas sim, né? Então, reflita bem sobre o que te faz É, feliz, o que te traz energia e não abra mão dessas coisas. boa. 15. Ai, pessoal, esse 15, cara, olha, eu vou te falar. Esse 15 é Esse é importante. pra Dani que tinha perguntado. Acho que é Dani o nome dela, que ela tinha perguntado. Namorada do Will. Isso. É, eu acho que é a Bianca, não sei. Bianca, Mas Dani, é, real. o 15 que a gente tem que ceder a gente tem que entender que é nossa responsabilidade lidar com as nossas inseguranças e até pequenas noias, paranoias aí no nosso relacionamento. Às vezes, muitas vezes, em conflitos, em brigas, a gente tende a passar para o outro que a culpa é do outro e que, na verdade, o problema é do outro e o outro que está. A gente tende a adotar essa situação de vítima, né? E a gente tem que entender que nessa parte a gente é responsável por falar, não, calma. Por que será que eu tô tendo essa insegurança? Por que será que eu tô tendo essa paranoia toda vez que o cara sai de casa? Tem alguma coisa errada aí e é seu papel. Esse ceder nesse sentido é entender que não é responsabilidade do outro curar o que está em você para ser curado. Lembre-se, você no relacionamento ainda é você individual. Então você tem que curar a sua maneira de falar, a sua maneira de se comunicar, as suas inseguranças, o seu processo. Isso é seu, Uhum. né? Só que tem aí um problema, né? Alguma coisa acontecendo no relacionamento, se você tem muitas inseguranças constantes, né? Se, que nem eu falei, quando a pessoa tá longe, você não se sente livre, quando a pessoa enfim,
querendo dizer uma coisa, você está sempre sentindo que ele está te cutucando. Tem alguma coisa errada por aí. E é sua responsabilidade nesse caso, você entender que você tem que curar isso com você mesmo. Ninguém vai fazer isso por você. Você tem que ceder nesse aspecto e não passar a responsabilidade para o Uhum. outro, né, amiga? Boa. A Dani falou que serviu para ela, apesar de eu ter falado, né, que era a Bianca, era para Dani também. Isso é Né? para Isso é todo importante mundo. para A todo gente mundo. É. E assim, eu tô com os meus 32 anos. O que acontece é que quando a gente vai criando vestígios dos nossos relacionamentos passados, a gente vai ficando com umas inseguranças e umas crenças que a gente não percebe. E até a gente se relacionar de novo. Aí a gente fala, putz, grila, da onde veio essa minha reação? Eu não tava nem sabendo que eu tava com esse trauminha, assim, com esse negócio que ficou, fiquei segura, fico esperando a Perfeito. pessoa fazer a mesma coisa que o outro. Enfim, seja qualquer coisa Ah, perfeito. né, que é isso, a gente relaciona Isso. muito com ciúmes, porque é uma das grandes coisas que acontece, que são muito tóxicas, essa coisa da gente achar que o outro é possessão nossa, né? Então, com ciúmes isso acontece bastante. A pessoa não tá te dando motivo nenhum, mas você continua projetando suas inseguranças ali nela. Ah, mas é minha experiência. Cara, trabalhe com isso. Se preciso, procure terapia. Porque isso pode sobrecarregar muito. A pessoa que te ama pode até falar: Meu, eu sei, eu tô aqui do seu lado, vou te ficar. Mas aí você vai sobrecarregando, sobrecarregando, você não vai mostrando melhora nenhuma. Você vai deixando aquela paranoia tomar conta daquilo. E, de novo, quando a pessoa não te mostra, né? Quando aquilo é vestígio dos seus traumas. Então, Não, isso. falou Né? tudo. Você falou tudo. A gente traz muita bagagem. Tem muita insegurança que nasce no relacionamento, mas a gente traz muita coisa de casa e muito de relacionamentos anteriores, ou como a gente sente que a gente é visto no nosso círculo social de amigos ou de trabalho, enfim, na nossa comunidade, e a gente traz Uhum. isso para o relacionamento. E, gente, ninguém quer lidar muito, né, durante muito tempo, com pessoas inseguras que não estão dispostas, né, a fazer esse trabalho da cura, né, pessoal. Então é super importante isso que você falou, dessa bagagem que a gente traz externa ao relacionamento. É perigoso. Boa. Ao mesmo tempo, nunca ceda a um relacionamento que comprometa a sua saúde mental. Alguém que te faz perder aqui, ó, a sanidade. Quem não se relacionou aí com alguém que te mexe com algum aspecto assim, que não só desperta uma sombra sua, mas que você pode trabalhar. Não, te desperta aí o seu pior lado, que você fala, Jesus, da onde Será que eu sou saiu isso? louco? Que eu nem Uhum. sabia. E a outra pessoa fica te chamando, né, de louco e tal. Então, sei lá, você não era possessivo, começa a namorar com alguém que é muito possessivo, você fala, meu, se essa pessoa tá assim, ela deve ter algum motivo, e você começa a entrar naquela paranoia, ou aquela pessoa mexe com a tua autoestima. Hum, nossa, mas você tá gordinha, né? Nossa, mas mexe num ponto ali que pega. Nossa, mas você não gosta de ler mesmo, né? Nossa, você não entende o que eu falo. E mexe Perfeito. alguma coisa que começa a te jogar para baixo ao invés de melhorar a sua autoestima, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode sair de um nível tão traumatizado que aí depois, para a gente lidar com as nossas inseguranças e paranoias do ponto 15 ali, vai ser muito pesado numa próxima relação, né? A Fato. É a linha gente. tênue, né? Entre você deve lidar com as inseguranças que você sabe que são sua responsabilidade, mas você deve ficar de olhos abertos para todos esses pequenos abusos que podem mexer ao longo prazo com a sua saúde mental dentro do relacionamento. Então é ali, é complicado mesmo. Você tem que ficar alerta, porque esses comentários são pequenas coisas e tal, que o Pequenas, outro, que você não tem que ceder. Você tem que falar, não, 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 esse é meu limite, isso aqui eu não aceito. Né? A gente falou De muito de novo, quando a limite. gente é novo e a gente se relaciona, as chances disso acontecer aumentam muito. Elô, a Bianca aí falando que, o Will falando como é importante mudar isso, né? Porque realmente isso mexe muito com a gente para outras áreas da vida, né? Quantas vezes eu não fui trabalhar totalmente perturbada porque um relacionamento estava me sugando e eu não conseguia lidar com aquilo. Então, conseguir fazer esse equilíbrio e realmente procurar um relacionamento que, nossa, falem, cara, você, de novo, você é foda, que legal tá com você, que a outra pessoa te admire e mostre, expresse isso, é super importante para o relacionamento ser saudável, né? Boa, gente, eu vou voar nesse aí, amiga. Eu acho que eu vou pular o 19 também. Mas porque a gente é cortado, gente, às 11. E esse papo tá super legal. E a gente vai falar muito Cinco ainda sobre essas minutinhos. coisas essa semana. Mas a gente tem que ceder no sentido de que a gente vai ter que comprometer alguns pequenos confortos pela outra pessoa. Então, até tem aqui no exemplo, se você
só tá com uma moto, o seu parceiro só tem uma moto naquele momento, você prefere andar de carro, ou se, sei lá, você tem gato e você ama gato, mas você não consegue levá-lo para casa aí do seu parceiro porque ele tem alergia. Então tem pequenas coisas que a gente se sente mais confortável que a gente vai ter que abrir mão. Claro que ao longo prazo a gente também tem que analisar isso, se isso faz sentido pra gente, porque muito desconforto, assim como muito perrengue financeiro, ao longo prazo são coisas que mexem com a nossa estima, né? E a gente acaba tendo muito conflito por essas coisas. Então, são pequenas coisas que a gente tem que compreender, pequenos confortos que a gente tem que abrir mão, mas também não deixar aquilo ser passado por lado, né, muito exacerbado e muito exagerado. E principalmente não deixar que isso comprometa o seu tempo de qualidade sozinho, sabe? O me time, que se fala tanto em inglês aí. Esse tempo é muito importante, de novo, para fortalecer tua identidade, para você se autoconhecer, não misturar aí a sua identidade com a do parceiro, que várias pessoas estão falando que isso acontece. Então, nunca comprometa. E até casado, tentar encontrar esses tempos, né? É claro, quando você tem filho, tudo isso é muito mais complicado. Mas é super importante você, separa um tempo para fazer uma meditação, ler um livro, sua oração, seu banho ali com seus pensamentos, algo que seja gostoso para você poder não comprometer, não ceder. Se seu parceiro não gosta disso, não, por que você tá sozinha, não sei o quê. Calma, converse o quanto que isso é importante. E se ele não ceder nisso, pode ser um grande problema de uma relação tóxica ou abusiva. Bom, amigo, quer postar o 20? Essa aí eu não sei se a Essa é gente vai bem ter tempo. específica, né? Essa é bem É, específica, eu bem... não sei se. Eu sei que a galera vem daqui um pouco mais nova. Obviamente, quando você é pai, você tem que entender que vocês vão ter que ceder todo o seu interesse em como criar seu filho da maneira que você sempre imaginou, e outra pessoa igual, que nem, né, todos os outros hábitos que você tem que entender. Pô, eu tô criando uma terceira pessoa que é fruto meu e fruto dela, então como é que a gente vai chegar aqui num coeficiente comum? Mas essa é um pouco mais exclusiva, um pouco Exato. mais nichada. É, que tem E muito por a ver com seus último, valores e com a sua meta de relacionamento. Mas uma coisa que você nunca, nunca, nunca deve ceder, que foi o tema da nossa semana anterior, é o seu amor próprio. Não comprometa, não esteja numa relação em que o outro faz você ceder muito a esse amor próprio. Então, tudo que a gente falou desses tempos de qualidade, das coisas que te fazem felizes, se você não cuidar dessas coisas, aos poucos você vai se minando. Isso vai drenando a tua autoestima, vai drenando os seus valores. Toda vez que você vai cedendo essas pequenas outras coisas, você compromete esse valor aqui que é maior, que é o seu amor próprio. E quando você começa a comprometer e ficar tão quebrado ali, você perde quem você é. E isso interfere em todas as suas outras relações. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, nossa, a pessoa parece que perdeu o brilho, parece que perdeu a alegria de é. viver ali. Provavelmente ela tá com esse amor próprio muito abalado. Então, e como a Julinha lembrou antes, a gente só tem a certeza de que a gente vai conviver com a gente mesmo, né? É esse acordo aqui nesta vida. Então, se a gente não buscar nossa evolução pessoal, nossos objetivos, as coisas que são importantes pra gente, que a gente gosta de fazer, a gente está comprometendo uma relação que é eterna. Então, que com Boa, certeza é gente. eterna. Então, né, não tem. Só queria aqui dar uma salva de palmas para o Will, que está aí, que acompanhou toda a nossa live, tem 15 anos e é um Ai, meu homem, vendo aqui Deus, uma live maravilhoso. sobre relacionamentos amorosos, muito fofo, obrigada. Eu sei que não comum, vou até ousar falar isso, então, olha, parabéns, continue nessa linha aí de aprender Realmente. mais. E eu vou Ele é deixar aqui a nossa fofo. live, gente. A gente volta na quinta-feira com uma frase que eu vou até postar no feed aí do Escola, que é: a gente só aceita, eu falei isso também para Paulinha, já sabe que eu falo essa frase. A gente só aceita o amor que a gente acha que merece. Então, na hora de você saber o que ceder aí ou não, entenda seus limites, entenda que você sabe que você merece, o que ultrapassa aí o que você está disposto a aceitar. E lembrem-se disso, porque quinta-feira a gente vai falar sobre como respeito é vital no relacionamento a dois. Muito feliz que vocês gostaram da live, Muito. gente. Ah, eu vou terminar essa live com o filtro que eu aprendi a colocar. Só pra falar. Entendeu? Um baby de amor aqui. Nossa, minha pele natural. Olha só, tenho 20 anos. Ai, maravilhosa. Eu também coloquei meu óculos aqui. Sei lá. Mas é isso, gente. A gente vai fazer um resuminho dessa live no Escola e ela vai ficar salva no Mídia Amor. Então, se vocês quiserem aí acessar esse conteúdinho, é só voltar lá e fiquem ligados nessa semana, que é a última semana do nosso Relationship Talks. Vai cortar a gente, mas segue o Escola, que vai ter muito conteúdo legal lá sobre Quinta-feira tem relacionamentos. mais.
Boa. Quinta-feira tem mais. A gente vê 22 todos horas vocês, na tá bom? quinta. Um beijo, obrigada por quem Beijo, galera. participou. Um beijo, gente. Fiquem bem. Beijo.